Olá, sexta-feira chegou, dia dos nossos atravessamentos, inspirações e essa troca gostosa que a gente tem por aqui. Primeira sexta-feira que eu trago então o conteúdo aí de 2025 e o que me atravessou essa semana e eu quero trazer para vocês é sim sobre o Janeiro Branco. Por que Janeiro Branco? Porque Janeiro Branco é aquele momento onde a gente vai olhar para a folha em branco, né? Onde a gente pode começar algo novo, fazer uma mudança a partir desse lugar onde não temos nada escrito. E por isso é o Janeiro Branco. E esse ano a campanha do Janeiro Branco, ela vai falando por que é importante a saúde mental hoje e sempre. Esse é o tema macro. Não é só em janeiro, é a vida toda, é o ano todo. E nós precisamos cada vez mais estarmos antenados sobre esse lugar. Eu sou Lênia Luz, mentora em autoliderança e liderança feminina, Chief Happiness Officer e uma apaixonada pela vida e adoro uma boa conversa. E hoje eu quero trazer para vocês a minha experiência dessa pauta da saúde mental. Com 33 anos, eu tô com 56 anos agora, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Tudo num combo só, além de ter descoberto uma doença, na verdade, que eu tive e que foi um processo muito longo e doloroso de tratamento quimioterápico e tudo mais. Mas o que desencadeou, deu para eu chegar nesse diagnóstico, na verdade, eu comecei com alguns sintomas em relação às minhas emoções. Inclusive, um determinado dia, em um carro, dirigindo o carro do qual eu levava e buscava meus filhos na escola, e estava parado o trânsito, e eu morava numa cidade no Rio Grande do Sul, onde passava numa ponte, assim, né, um acesso entre um lugar da cidade para o outro. E eu estava nesse acesso que eu passava há muito tempo. E eu tive a minha primeira crise de pânico e a minha vontade foi jogar o carro desse viaduto, desse pequeno viaduto. Quando eu olho para o banco de trás, eu tinha 3 crianças pequenas, sentadinhas ali, brincando. E aquilo fez com que eu não tomasse essa atitude. E depois eu tive mais... Passado um período ali, tive mais um quadro muito parecido, não estava em cima desse viaduto, mas era uma avenida via rápida, e eu quase jogo o carro porque tive a mesma sensação. E com isso procuro então ajuda, a começar pelo espaço do qual eu trabalhava. Minha chefe direta era psicóloga, e conversei com ela sobre essas questões. Ela fez algumas perguntas pontuais, e aparentemente estava tudo bem. Ela falou, então, pedi alguns exames hormonais para ver se tem alguma alteração também. E quando eu vou fazer os exames hormonais, eu acabo descobrindo então a enfermidade que não tinha absolutamente nada a ver com esses sintomas das quais estavam começando a surgir em mim de maneira muito presente. E aí eu então começo a mergulhar nesse universo da saúde mental, mas sobre a minha saúde mental. Então daí fui fazendo ali o tratamento, acompanhando com o psiquiatra, entro com uma medicação, e descubro então esses três diagnósticos, né? Que tenho até hoje, enfim, eles mudaram o quê? Mudou a Lênia buscou se autoconhecer mais, manter terapia em dia, como se costuma dizer. Quanto mais eu me conheço, mais eu entendo o que vai desencadeando, quais são os gatilhos, o que me pega, por que em alguns momentos da minha vida isso tá em alta e porque tem vezes que tá tudo bem. Passei muitos anos com medicação, provavelmente acho que foi uns 4 anos fazendo uso de medicação contínua, fui reduzindo ao longo do tempo, aí depois tive desmame, tive rebote, enfim, passei por uma fase, né, que a gente vai ao finalzinho para quem consegue fazer essa passagem de ficar sem a medicação, mas seguindo com terapia e acompanhamento psiquiátrico. E aí, então, eu fui nesse processo me conhecendo. Passado muitos anos, o ano passado, no comecinho do ano, eu comecei a desencadear o que eu chamo da grande tristeza. Entendi que ela estava aparecendo com uma certa frequência e tinham algumas coisas na vida acontecendo que poderiam estar me levando a esse lugar, e eu fui meio que tateando e tentando entender, conversando com a minha psicóloga. Ela falou assim, talvez seja o momento de você procurar a sua médica para conversar, porque eu não sabia se aquilo era da Lênia, se aquilo era ansiedade por si só, se era porque era começo de ano, eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, apesar de saber algumas coisas que poderiam estar desencadeando, mas não estava muito me justificando nisso, e falei assim, então ela falou assim, procure sua médica,
para conversar e talvez iniciar uma medicação, porque a grande tristeza estava me acompanhando por muitos dias e muitas horas durante o dia. Então eu vou com minha médica e ela então me orienta, vamos começar a fazer uma medicação. E eu tive muita resistência, mas muita resistência, porque a primeira sensação que eu tive foi, poxa vida, depois de tantos anos eu sou uma mulher tão uau, como que eu tô me rendendo, né, a isso? E aí a própria Lênia disse para ela assim, mas por qual o problema? É uma ajuda, você já viveu isso antes, e agora você tem um repertório e um conhecimento sobre si muito maior. Vamos lá, se ajude, né, a ser ajudada. E assim comecei a fazer, sigo fazendo a medicação, agora eu tirei, né, eu não, a médica tirou a medicação da depressão, e eu sigo fazendo a medicação da ansiedade, tô com uma dose aí dobrada. Mas no pacote de tudo isso, o que eu quero trazer desse janeiro branco? É o quanto a gente precisa olhar amorosamente para as pessoas. A gente nunca sabe, essa é aquela frase clássica que a gente vê nas redes sociais, a luta que o outro está passando. E eu escuto ainda essa lenda, né, bem ruim, inclusive, de que a pessoa quando está em depressão é porque ela está passando por algum grande problema. Não, existem pessoas que são deprimidas para a vida e elas vão passar por medicações a vida inteira. Tipo, tem pressão alta, né? Pode acontecer. Tem pessoas que você vai estar ali com ela e você nunca vai saber que essa pessoa esteve em depressão ou está em depressão. Então a gente precisa valorizar as relações e respeitar os espaços. Talvez você falando, que me acompanha, fala assim, meu Deus, nunca imaginei que a Helena estivesse passando por isso. Pois é, porque eu também não tenho que ficar falando da minha tristeza o tempo inteiro. Se eu achar que é conveniente para ajudá-los, para inspirá-los, que é o que eu estou fazendo hoje aqui, ok. Do contrário, é sobre a minha vida. Mas eu preciso estar bem. E para que eu precise estar bem, já pelo trabalho que eu faço, eu preciso então buscar as ajudas que me estão ali disponíveis. E eu trago isso para vocês hoje porque muitas vezes a gente ainda escuta, como eu disse, de maneira muito errada, que a pessoa fez isso contra a própria vida, porque não, porque nada, ou porque quem sabe é ela. Não cabe a você julgar. A pessoa tá com preguiça. A pessoa tá com mimimi. Isso é frescura. E aí, quando lá atrás eu descobri todos esses, fui diagnosticada, né, com esses 3 pilares aí, depressão, síndrome do pânico e ansiedade, eu comecei a olhar, porque daí a terapia me trouxe isso, olhar para trás. A Lênia antes dos 33 anos, né? E eu fui mãe muito jovem, com 21 anos, tive um filho sequencialmente ao outro, e me lembrei que, muito provavelmente, da minha segunda filha, eu tive uma depressão pós-parto. Mas a gente não falava sobre isso, era comum as mulheres ficarem tristes, era um puerpério. Puerpério é coisa séria, a gente precisa olhar isso com muito carinho, atender essa mulher. E eu fui, obviamente, colocando outras coisas, como isso era normal, né? Era o esperado, tava tudo bem. Mas eu lembro que eu chorava muito, eu lembro que era muito difícil, uma série de coisas. E tudo isso estava nesse pacote que eu não conhecia ainda sobre mim. E quando foi dado o nome, eu falei, opa, agora eu já sei como que eu posso tratar ou cuidar. Ao longo dos anos, depois de tantos anos com medicamento, seguindo em terapia, fiz alternâncias, né? Começava uma terapia por um período, depois fui para outra. Até porque mudei também de cidade. O que eu quero deixar aqui é a importância realmente da gente se conhecer. Porque o ano passado, quando eu senti que a grande tristeza estava me visitando de uma maneira muito, muito, muito forte, o fato de eu me conhecer me fez levar isso para minha psicóloga e ela me fazia as provocações certas para que eu cedesse a esse espaço de voltar para a medicação depois de tanto tempo. E que isso não me tornava uma pessoa fraca ou não potente, ou seja lá, ou qual a palavra que veio para mim. Isso mostrava o quão humana eu sou, o quão vulnerável eu sou, e o quanto de fato eu tenho, né, essas patologias da minha saúde mental e que, vez ou outra, podem ter as suas alternâncias, e aí, somado, obviamente, ao momento da menopausa, elas também ficaram mais exponenciais. No momento agora, eu já tô sem a medicação da depressão, foi retirada agora, mas tô com uma dose aí dupla, para medicação da ansiedade, que é algo ainda que
tá muito pesado para eu lidar sozinha, né? Só a terapia não me ajudaria. E eu tô trazendo essa pauta para vocês porque talvez você possa estar passando por isso, talvez você possa ter vivido isso, talvez você conheça alguém e que nós possamos entender que cada pessoa está passando por sua luta. Então, quando você ouvir qualquer história que esteja relacionada à saúde mental, burnout, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras classificações que tem, não julgue as pessoas, não diga que aquilo é frescura, que é mimimi, que essa pessoa tem tudo na vida aqui que ela está reclamando. As dores de cada um, elas são muito particulares. A história de cada um é muito particular. Simplesmente mande uma boa energia, faça uma oração, mostre interesse em estar com essa pessoa, mas não a julgue. Nem famosos e nem desconhecidos, nem as pessoas da sua família, nem amigos, não faça julgamento. E faça a sua própria autoavaliação. Será que eu também não ando com uma grande tristeza? Será que eu estou sendo uma pessoa que tinha uma energia e agora estou com outra? Será que eu me conheço? Será que não está na hora de eu começar uma terapia? Será que eu preciso de ajuda? Busque essa ajuda, né? A gente tem a ciência aí para nos ajudar. A gente tem profissionais muito competentes. Cuidado só com os charlatões de plantão, né? Porque tem charlatão para tudo. Mas procure, converse. Tá se sentindo triste, não tá se sentindo bem? Tem percebido que algumas coisas têm sido recorrentes no seu pensamento? Compartilhe com alguém. E, obviamente, se é o teu primeiro compartilhar, procure aquela pessoa com quem você tem mais sinergia e mais confiança. Mas fica aqui o recado para que o Janeiro Branco seja algo para a gente olhar sim para a gente, mas para a gente olhar também para quem está ao nosso entorno. Se você trabalha dentro de uma empresa, se você da tua família, a escola, enfim, os espaços que você tem, fique atenta, sem julgamento, mas se mostre, né, prestativa. Mas não adianta eu querer ajudar o mundo se eu fico escondendo de mim os meus sentimentos, se eu fico escondendo de mim as minhas alterações, as coisas que estão, de repente eram de um jeito e agora estão de outro, estão um pouquinho esquisitas, e não busco ajuda. É importante que a gente faça isso. E não julgar. Não julgue o que você escuta, não julgue o que você vê, simplesmente acolha. Você não pode acolher com palavras, acolher com a sua mente ou com alguma atitude. E esse é o meu recado. Lembrando, Janeiro Branco é um mês da saúde mental e a gente precisa olhar para a vida, muitas vezes, com esse papel em branco, que às vezes a gente não consegue nem por onde começar. Tipo, nossa, mas eu tinha tanta coisa escrita e agora? Começa do que vem agora e pensa aí, qual é a primeira palavra para este janeiro que ainda começa. Um beijo grande e muita saúde mental para nós.